Então, continuando a aula, a base fala em conta de duas premissas fundamentais. A primeira, trabalhar a história, né, como algo para pensar e não para memorizar. E a segunda, que é os estudantes são seres pensantes e que têm questões sobre o mundo em que vive. Todo mundo tem uma ideia do mundo que vive, tem a sua opinião sobre o que está vendo, o que está vivendo, o que está vivenciando. Então, isto, quando a gente fala, adoro essa fala, quando fala que os estudantes são pensantes. Gente, eu gosto demais, porque muitas das vezes os professores tratam estudantes como se eles fossem um depósito, como se eles não pensassem. Eles pensam sobre as coisas, sobre o mundo, sobre as circunstâncias que eles estão vivendo. Então, isto é você levar em consideração o saber do aluno, o que ele pensa. Ele pode estar equivocado no que ele pensa, mas ele pensa. Então, a base traz isso também para a gente com muita clareza. Isso é decisivo. Isso é decisivo. Coloca a bateria, fazendo favor. Isso é decisivo porque só há aprendizagens por parte dos alunos e alunas quando há atividade intelectual por parte deles ou delas, para além da memorização. Como você pode dizer que o aluno aprendeu alguma coisa ou não? Quando ele consegue externar de uma certa forma aquela aprendizagem sem falar assim, isso eu não lembro. Mas eu estudei isso há tanto tempo. Eu não estou falando de uma data, eu não estou falando de um fato isolado, estou falando de um conhecimento. Ele ter argumentos suficientes para debater, para contribuir naquele discurso, naquela conversa, naquele diálogo que está tendo ali naquele momento. Isso que é aprendizagem, quando você aprende e modifica a tua maneira de ver e de pensar sobre a vida. A história na escola, portanto, precisa lidar com esse presente intangível, com esse contexto que ninguém conhecerá melhor do que o professor ou a professora de história de cada uma das turmas desse país. No caso, nós somos professores generalistas, então nós temos que saber a história. Agora eu quero abrir um parênteses aqui para vocês para falar uma coisa. Eu acho que eu falei isso em geografia. O professor precisa ter currículo, o professor precisa ter conhecimento do conteúdo. O professor não pode pegar aquele conhecimento comum, senso comum, para dar uma aula para os seus alunos, para que ele não aprofunde, para que ele não explore. Mas se ele não tem uma leitura de mundo, se ele não é um professor que lê, que busca conhecimento, a aula dele sempre vai ser uma aula vazia, uma aula conteudista, uma aula que copia e responde e acabou. Por que ele não vai para o diálogo? Por que ele não cria botando questões questionadoras mesmo? Por que ele não desafia os seus alunos? Porque ele não tem base para isso. Então, professoras, se vocês não têm leitura de mundo, se vocês não gostam de ler ou acompanhar as coisas que estão acontecendo no mundo, ou se vocês não gostam de assuntos que não seja só Facebook e bobeira, desculpa, porque tem muita gente que fica mais de 20 minutos, meia hora, um dia, sei lá quantas horas só dentro dessas redes sociais, que às vezes deixa de ler um livro bom, deixa de ver um filme bom, deixa de visitar alguma coisa que vai contribuir para o seu currículo. Então, ir ao cinema, ou então ver filme, ir a museu, teatro, visitar pontos turísticos, ler mais, forma o nosso currículo de professor. Não só apenas o currículo que está formal na escola, mas o nosso currículo, a nossa contribuição. Estar numa cidade histórica, saber um pouco mais daquela história, por que chama aquilo, como aconteceu, ver a data, como é que era, por que a arquitetura é dessa maneira. Isso tudo é currículo. E o professor precisa ter currículo para poder ensinar. Ok? Aí surgirão as questões que permitirão aos estudantes se relacionarem com a história de maneira que desenvolver habilidades de pensar, portanto, se mobilizarem para estudar e aprender, desde que na escola a gente estuda a vida. Não é verdade? Então essa é a proposta da base. Gente, agora nós estamos no momento
prático da aula de história. Aí nós estamos vendo aí uma coisa que chama linha de tempo. Lembra que eu falei desde o começo que a coisa da linearidade, que o aluno tem que conhecer os fatos, mas dentro de uma linha, porque ele não pode estudar coisas salpicadas, soltas, sem estar amarrada. Então, vamos entender isso um pouco melhor. Linha de tempo. Construir sua linha de tempo, relatar fatos mais importantes de sua vida. Então, qual é a melhor forma de o aluno compreender o que é linha de tempo? Porque, olha só, a história acontece diariamente, certo, gente? Beleza, mas tudo que acontece diariamente marca a história? Não, são fatos históricos, fatos marcantes que chamam muita atenção, que vão para a história, que vão para os livros, que vão ser marcados na história. Então, vamos pensar na nossa vida, vamos pensar, o que seria um fato histórico da nossa vida? O que nós colocaríamos de mais importante na nossa linha de tempo? Será que todo dia, cada vez que eu vou, faço a mesma rotina, tudo sempre igual? Não, são coisas marcantes. É uma conquista, é um curso que faz, talvez seja um aniversário, talvez seja uma viagem. Então, são coisas marcantes que a sua memória traz e é registrado. Então, é isso que a gente tem que... Para a gente trabalhar a linha de tempo, história com as crianças em linha de tempo, a gente tem que partir da linha de tempo deles. Entendeu? Então, vamos lá, vamos entender um pouco melhor isso. Construir... Desculpa. Aí nós falamos da vida das crianças. Agora vamos pensar o segundo momento. Construir a história local na escola. Quem mais deveria conhecer a história da localidade é quem vive ali. Tanto que os descendentes dos antigos moradores, como os que estão chegando agora e mudando a realidade local. No entanto, é comum as pessoas desconhecerem essa história. Muitas vezes, estudaram a história de seu país, de outros países, de outros tempos, mas pouco sabe sobre o seu município, bairro ou vila. Aí nós vamos lá em geografia, que nós fizemos aquela rodinha, não é isso, meninas? Onde que nós falamos do eu, a casa, a escola, né, a rua. Então, quando nós estamos fazendo isso em geografia, de questão de localização, nós estamos estudando isso em história. A história local, né? Eu gosto muito de fotos de história local, já falei com vocês aqui. Então, uma vez eu fiz uma atividade com a turma de segundo ano, nós estamos trabalhando quarteirão e monumentos. Acho que por isso que as minhas videoaulas ficam grandes, né, gente? Que eu tenho que dar exemplo de coisas que eu vivi como professora, que foi fantástica. Então, eu me lembro de uma situação, eu tinha uma escola lá na Rua da Maçonaria, onde é o curso hoje, só que a escola um pouco mais na frente, e eu consegui várias fotos de Três Rios antiga. E aí, eu fui fazer quarteirão com as crianças, nós estamos trabalhando quarteirão. Lembra? Trajeto, lá em geografia. Aí eu linkei com a história. Aí nós fizemos o quarteirão e pedi que eles olhassem tudo e observassem tudo que eles estavam vendo nas ruas do quarteirão. Então, a primeira rua da escola, a rua do viaduto, depois nós passamos pelo camelô, depois nós subimos a rua que vai para o hospital e viramos de novo na maçonaria. Fizemos aquela volta toda, eles observaram tudo. Depois fizeram um quarteirão na sala, desenharam da maneira deles, tudo mais. E aí a gente estava trabalhando monumentos, mas nesse dia nós trabalhamos o quarteirão. Monumentos foi outro dia que nós fomos na cidade, ver que era monumento, aquela coisa toda. Então, aí eu levei na outra aula uns slides, né? Botei em slides as fotos de Três Rios. E eu botei a foto da Rua da Maçonaria e da Praça Salim Chimeli. Praça! Vocês não devem saber que praça é essa, né? A Praça Salim Chimeli é onde é o viaduto. Aonde é o viaduto, ali era uma praça. Mas que praça com parquinho? Não! Era uma divisa entre duas ruas de um lado e do outro. Ali era chamado de praça.
Eu morei ali, minha avó morou na rua que vai para Celefruta, então minha vida toda vivi ali. Aí eu me lembro quando eu botei as fotos, tô fazendo assim, ó, porque vem meu filho aqui, ó, atrapalhar minha aula. Quando eu coloquei as fotos, eu perguntei que rua que era essa, a rua da maçonaria, não tinha nome. Gente, a rua era de chão, larga, poste era no meio da rua. Aí chamei muita atenção para eles, porque que eles achavam que era ali. Achavam que era ali, não, que era do meio da rua. Depois eu vou chegar nesse ponto. Aí eu pedi para eles olharem bem para aquela foto, para eles ver se eles reconheciam aquele lugar. Não é que é surpresa minha, um menino de segundo ano de escolaridade, gente. Segundo ano de escolaridade, ele falou: tia, é a rua da escola. Essa rua aqui, tia. Ele ficou desesperado que ele queria sair da sala, queria ir lá. Eu falei: mas peraí, por que é a rua da escola? Por que é a rua da escola? Fala pra mim, o que te fez pensar que é a rua da escola? Tia, olha essa casa aqui. Gente, na Rua da Maçonaria, até hoje, na esquina da Rua da Maçonaria, tem uma casa antiga, que até no governo de Celso Jacó fizeram uma sala de artes, aquele casarão da esquina. A criança identificou na foto antiga o casarão. Aí, nós tivemos que ver mesmo se era o casarão, porque eu pedi que eles olhassem. E era realmente a Rua da Maçonaria. Aí eles identificaram outra coisa parecida. Eles identificaram a casa da frente, que a janela vai para a rua. Aí depois que eles viram o poste no meio da rua larga, bem mais larga do que é, eu perguntei por que estava ali no meio da rua. Parecia que tinha que ficar na beira. Aí, gente, e era só de chão, né? E eles não viram carro, não viram um movimento de carro, eles só viam casas, assim, não via movimento. Aí chegaram à conclusão porque não tinha carro, que era carroça, que era isso, podia ser daquele jeito. Foi muito legal. Então eu peguei o passado, trouxe para o presente, é isso, e construímos a história local. Aí foi a mesma coisa, gente, a Praça Salim Chimeli. A Praça Salim Chimeli, meu Deus, ninguém adivinhou. Mesmo com o Cine Rex ali, que do outro lado da rua era o Cine Rex, porque o viaduto cortou, eles não conseguiram ver, né, onde é a Universal hoje, é a Cine Rex, onde era aquela farmácia de noite, tudo era o Cinema Rex. Mesmo tendo prédios antigos ali, eles não conseguiram porque o viaduto não permitiu. Mas foi fantástico. Na rua de trás, na rua 15, eles identificaram a Light, que está até hoje lá, a torre da Light. Então, gente, é isso que a gente tem que trazer, a história local e fazer um link com o presente. Então, dá sentido para eles. Resgatar e registrar a história local é um interessante trabalho a ser desenvolvido na escola, envolvendo professores, alunos, pesquisa, várias fontes, materiais. Foi o que eu fiz. É um trabalho demorado, precisa de muita organização, planejamento, produto, superar a prática e contribuir efetivamente para todas as pessoas percebam a construindo a história humana. Foi isso que aconteceu e nunca mais esqueceram. Nós vimos muitas fotos. Construir a história local da escola, construir a história local da escola. Você conhece a história do local onde você mora? Algumas perguntas. Esse local sempre foi como é? Existe registro dessa história? Você sabe encontrar? A história não é apenas o que está no livro. Então, gente, eu aproveitei todo esse propósito pedagógico para trabalhar com meus alunos. Trabalhando com documentos, aí nós vamos ver, olha, fotos, mapas, vídeos. Gente, nós temos que recorrer a todos os elementos, não só o livro didático. Por favor, pessoas vivas que possam falar, dar depoimento. Isso é muito bacana também. Dia da avó. Dia da avó, Valdeir gritou lá. Dia da avó é fantástico na escola, eu amo. Entende-se como documento, tivesse registro aí, tem aí, ó, certidões, relatório, carta, fotografia, filme, música, lenda, pintura, escultura. Então, várias histórias, vários utensílios. Utensílios, então, foi fantástico. Nós trabalhamos coisas do passado e do presente. Maravilhoso levar coisas velhas e coisas novas. A história do telefone foi fantástica e nós fizemos também na escola. Porque nós trouxemos tudo quanto é tipo de telefone, eles conseguiram alguns telefones antigos, foi bem bacana, bem legal. Aí tá explicando, né, gente,
como fazer esse material aí, tá? Lendo fotografia, fonte histórica, isso aqui é a parte prática que vocês vão ver.